Então, dando continuidade, né, no que nós estávamos falando ali. Para nós humanos, era praticamente, né, pro judeu, né, era praticamente impossível ele conseguir cumprir essa lei sem infringir nenhum dos pontos da lei, né, ou pelo menos um, né. Então, somente, por mais que ele fosse zeloso, ele não conseguiria dar conta de cumprir sem infringir um dos mandamentos, né? Porque, como diz Santiago, se ele infringisse um mandamento, estaria infringindo todos. Então, o cumprimento perfeito da lei, diz para nós o catecismo, ali no 580, né? Só podia ser obra de um legislador divino, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Ou seja, somente Jesus, né, o Filho de Deus vivo, né, através do Espírito Santo também, né, na comunhão com o Espírito Santo, poderia dar o perfeito cumprimento da lei, poderia cumprir perfeitamente a lei. Para o judeu, para o fariseu, por mais observador que ele fosse, né, na lei, ele não conseguiria cumprir perfeitamente essa lei, né? E ali, então, ele diz para nós que Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a própria maldição da lei, né? Você pode ler para mim, José? Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, na qual incorreram aqueles que não praticam todos os seus preceitos. De fato, pela sua morte, ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Isso, então, o povo hebreu, né, no Antigo Testamento, eles eram muito rígidos com a lei e eles tinham que observar a lei em todos os seus preceitos. Nós já vamos falar um pouquinho sobre os preceitos, né? Era muito rigoroso isso, era um ponto de honra para o judeu. Mas ele não conseguia, então ele pecava, ele caía em pecado. Então Jesus vem fazer isso, é o Filho de Deus que tem condições de fazer isso pelos judeus, mas mesmo assim eles não reconheceram isso em Jesus, né? Lê para mim ali no 582, Jean, por favor. Indo mais longe, Jesus cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos, tão importante na vida diária judaica, revelando seu sentido pedagógico por uma interpretação divina. Tudo que de fora entra no homem não pode torná-lo impuro. Assim, declarava puros todos os alimentos. O que sai da boca é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Isso, então, o que quer dizer para nós essa citação aqui de Jesus, né? Além da lei mosaica, as 2 tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, o povo de Israel, eles tinham os 613 preceitos que está ali no livro do Levíticos, de Números, né? Vai trazer para nós esses preceitos que o judeu sabe decor e todos os dias ele faz memória desses ele cita esses 613 preceitos para ficar na sua memória, né? Para ele ter memória disso, para ele não infringir isso, não infringir nenhum deles. Mas esses 613 preceitos, ou a lei mosaica, né? Ela era algo de pedagógico para aquele povo no deserto, depois que eles saem da escravidão do Egito e vão conviver no deserto. Lembre-se que o povo hebreu passou 40 anos vagando pelo deserto, né? E eles precisavam de normas de convivência e de sobrevivência, né? E uma dessas normas era não comer carne impura. E qual que era a carne impura? Por exemplo, a carne de porco era impura.
Mas a gente tem que compreender o contexto, por isso que a gente diz, né, que a gente, para ler a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus, a gente tem que conhecer o contexto. Mas pense, aquele povo, em torno de 500 a 600 mil pessoas vagando ali no deserto, durante 40 anos. Esse povo aumentou também, né, vamos pensar nisso, né. Ele aumentou, mesmo durante esses 40 anos houve, as gerações continuaram, né, a procriação continuou. E esse povo ali em condições bem de críticas de higiene, por exemplo, né? Então por isso que tem aquele preceito que antes da alimentação o judeu tem que ir lá e lavar as mãos para se alimentar, né? Então até hoje tem esse costume, se você entra na casa de um judeu, até hoje